Olá pessoal, bom dia! Nós vamos começar aqui uma live, tá? Sobre liderança. Nós estaríamos ao vivo no YouTube, mas por questões técnicas eu não estou conseguindo acessar, então nossa live vai ser hoje toda só pelo Instagram, tá? Então esse conteúdo também vai ficar disponível para vocês depois de que a gente concluir. Vão ser várias lives, vai ser uma sequência de lives ao longo da semana, tá? Com temas que tem tudo a ver aí com a mentoria Excelência, que é uma mentoria que eu realizo com gestores educacionais. Então, ao longo dessa semana, eu vou estar tratando sobre vários assuntos que estão totalmente relacionados à mentoria Excelência, tá? Então, hoje o nosso primeiro momento vai ser sobre esse conteúdo da liderança, né? O que realmente faz parte, né, dessa liderança, quais são as características de um grande líder. A gente fala muito aí de que existe uma diferença entre ser gestor e ser um líder. Então, a gente vai conversar muito sobre essas características, sobre essas competências, tá bom? Peço desculpas, realmente eu não consegui entrar aqui pelo YouTube. O link não tá dando certo, não sei o que houve, problemas técnicos que não deixam de acontecer, a gente não tá isento disso, né? Então a gente vai conversar hoje mesmo só pelo Instagram, tá bom? Mas a partir de amanhã a gente espera já ter resolvido esse problema técnico e nós entramos aí ao vivo no YouTube também. Não que a gente não vá estar aqui ao vivo também no Instagram, mas a ideia é estar em paralelo, tá? Nesses dois meios aí que a gente possa se comunicar, tá bom? Então, assim, mais uma vez, bom dia. Oi, Dani. Oi, Maria. Tá como Maria aqui, mas sejam todos muito bem-vindos. Como eu coloquei, é um momento para a gente conversar aqui sobre alguns conteúdos relacionados à mentoria que eu realizo com gestores, tá? Gestores educacionais, que eu vou estar abrindo aí as inscrições a partir da próxima semana. Então, assim que a gente concluir esses conteúdos da live, para vocês entenderem melhor como que funciona, qual é o tempo que você leva para concluir a mentoria. Então, tem todo vamos dizer assim, um esclarecimento, um detalhe aí como realmente funciona a mentoria, tá bom? E aí, assim, a gente já começando a falar sobre esse conteúdo de hoje, que a nossa live vai ter realmente esse ponto que é tratar da liderança, que como que eu vou falar de mentoria para gestores se eu não começar por esse tema? E aí, assim, o que eu queria trazer para vocês vai ser uma live curta, a ideia não é passar muito tempo aqui com vocês, tratar e começar a trabalhar numa metodologia, né, que é realmente assim, são pequenas doses de conteúdo, mas são doses de conteúdos consistentes que vão conteúdos levarem para vocês assim muito sentido para a prática de vocês gestores, tá? Então assim, eu queria começar aqui com uma discussão que de uma certa forma as pessoas ficam muito na dúvida com relação a ser gestor e a ser líder. Eu gosto muito de colocar essa comparação com o gestor. Ele tem muito mais a ver com um cargo de chefia, ele tem muito mais a ver com o que você está ali exercendo de gerenciamento de processos. Então, a liderança, ela tem mais a ver com atitudes, ela tem mais a ver com comportamento, com as pessoas. Eu gosto muito de um grande, vamos dizer assim, escritor, né, da área da administração, que é o Peter Drucker, né, que ele fala muito de liderança, ele fala muito da influência que um líder tem sobre as pessoas, tá? E aí ele trata a liderança que é através do caráter que você exerce a liderança. Então tem muito a ver aí com a sua atitude, tem muito a ver com a forma como você lida com as pessoas, tá? Então assim, quando a gente vai pensar nessas duas diferenças, né, nessas diferenças que existem aí com o gestor e com o líder, tem tudo a ver com o comportamento. A gente fala que um gestor,
ele pode ser gestor, mas ele pode não ser um líder. Como o inverso também. Eu sou líder e não sou gestor, né? Não estou ali num cargo de chefia. Então, o que eu posso pensar assim? Bom dia, professor Célio, tudo bem? O que a gente está tratando aqui de uma questão sobre a liderança, tá? Então, o que eu estou colocando aqui? Uma diferença entre essas duas, vamos dizer, essas duas funções, né? Qual é a liderança, o que você ser líder e o que é você ser gestor. O gestor tem muito a ver, como eu coloquei aqui, com os processos, como você está assumindo um cargo ali de chefia, mas a liderança ela tem muito mais a ver com atitudes, com o comportamento, com as pessoas. Se você não tiver já começando aí a falar um pouco dessas características, dessas competências de um líder, o líder é aquele que inspira. É aquele que, pela sua fala, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, você inspira outras pessoas. Você traz ali um exemplo para que as pessoas realmente te sigam. Tem muito a ver com essa questão da inspiração, de você ter aquela pessoa como alguém que você, poxa, eu quero ser como ela, eu quero agir como ela. Então, tem muito a ver com a inspiração. Você tem que ter realmente uma fala, uma atitude, um exemplo mesmo para essas pessoas que estão próximas ali a você. E se você está num cargo de chefia e que você consegue inspirar as pessoas, ótimo, você está exercendo uma das competências que a gente considera que é de uma liderança, tá certo? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, porque assim, gente, quando a gente vai falar de liderança, eu trataria aqui mais de uma semana com vocês se a gente fosse falar só de liderança. Mas eu trouxe algumas competências que eu considero que são imprescindíveis, indispensáveis para quem realmente está nesse cargo de gestor e que precisa exercer a liderança, precisa ser de fato um líder. E outra característica que eu considero muito importante, imprescindível para um líder, é a confiança. Se eu tenho um líder, um gestor que é líder, que está ali de uma certa forma dando para mim, delegando uma tarefa, e eu confio no que ele está solicitando, eu confio que ele está me dando um caminho que é o melhor, que realmente vai estar condizente com os objetivos que a gente definiu para a equipe, tá? Então, assim, a liderança ela tem muito a ver com isso também. Com a confiança. Eu preciso transmitir confiança para os meus liderados. Eles precisam saber que o que eu estou dizendo é o melhor caminho, é o melhor direcionamento. Eu construo relações saudáveis, tem muito a ver também com isso. Eu tenho que ter relações saudáveis com as pessoas que eu lidero. As pessoas vão se sentir à vontade em estar comigo, em perguntar, em tirar dúvidas. Então, a confiança, ela também é imprescindível para quem realmente está num cargo de gestor e quer exercer a liderança, tá? Vamos lá considerar mais aqui 2 pontos. O líder, ele precisa ser alguém participativo. Ele precisa estar presente nos processos. Ele precisa, vamos dizer assim, ser presença. Participação nada mais é do que isso, eu estar presente em vários momentos, nos processos ali que eu estou orientando, acompanhando o que vem acontecendo, trazendo aqui para o público da escola. Se eu sou gestora escolar e eu quero exercer a liderança na base da participação, eu preciso ter tempo, eu preciso ter... Olá, bom dia, tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. O nosso link não deu certo, tá? A Luciana aqui tá me dando um apoio, mas realmente o nosso link acabou não dando certo. Então, assim, eu preciso ser um líder que eu tenho como competência a participação, a presença de estar ali, uma presença efetiva, estar acompanhando os processos. Se eu oriento alguém, trazendo de novo, como eu falei para vocês, da escola. Se eu estou ali direcionando o coordenador pedagógico para exercer, para fazer determinada tarefa, eu preciso estar
próximo, eu preciso estar à disposição, eu preciso falar com ele, estar com ele no momento de uma orientação com outros, digamos, para os professores. Então, eu preciso ter a competência da participação, de estar presente, entender que aquilo é super importante para quem está sendo liderado por mim. Uma outra coisa é o direcionamento. Olha, como que eu vou ser um líder se eu não dou um norte, se eu não dou um direcionamento para quem eu estou, para a minha equipe, né? Para quem eu estou liderando? Quando você tem um líder que te dá o caminho, te dá o direcionamento, olha, vai por aqui, faz dessa forma, age assim, ele traz mais clareza para todos da equipe. Onde a gente quer chegar, como a gente deve agir. Então, olha só a importância e a influência que de uma liderança. E como os resultados realmente que a gente obtém tem tudo a ver com um perfil, com o modelo de liderança que a gente vai ter. Então, eu tenho um gestor, um líder, um gestor que é líder, que ele me dá direcionamento, ele aponta o caminho, ele tira as dúvidas. Então, esse é mais uma das competências, essa é mais uma dessas competências que a gente considera, que eu considero como imprescindível para um líder, tá? E aí, assim, gente, aqui eu trouxe de forma bem resumida mesmo algumas competências que eu considero super importantes para a liderança, mas são inúmeras competências. E aí, o que eu trago nessa mentoria? Primeira coisa de tudo, porque eu acho que a liderança, ela precisa partir de um autoconhecimento. Para eu ser um bom líder, um grande líder, um líder inspirador, um líder participativo, eu preciso ter o autoconhecimento. Você que está aí, você já passou por algum processo de fazer uma análise comportamental? Você consegue identificar qual é o seu perfil de liderança? Como você age diante da sua equipe? Então, é preciso se passar primeiro por um processo de autoconhecimento. E aí, na mentoria, o primeiro ponto que a gente trata ali a primeira sessão é realizar um teste através de uma ferramenta que eu trabalho, é uma delas, que é a ferramenta DISC, que são ali 4 perfis comportamentais que você se encaixa dentro deles. Então, você pode, como que eu posso dizer assim, identificar a partir dessa primeira sessão qual é o seu perfil de liderança. Como você age diante de um problema, como você busca soluções. Então, a mentoria, ela vai te dar esse norte, essa primeira sessão já é para você. Eu aplico essa ferramenta, você identifica o seu perfil e eu te dou o direcionamento. E aí a gente tem também, ao longo, são 6 sessões, são encontros quinzenais, que a gente vai trabalhando de forma muito pontual com cada líder. Por isso que eu estou fazendo a mentoria em grupo, mas são grupos pequenos para que eu possa ter uma qualidade na entrega durante as sessões. Então, aqui é o primeiro ponto, da gente fazer essa identificação dessas competências que vocês têm, porque, como eu disse, são inúmeras. Se a gente for falar aqui das competências que a gente precisa ter como líder, de um olhar inovador, mudar essa mentalidade, o chamado mindset da inovação, é preciso ter esse olhar, sim, diferenciado principalmente aqui para a gente que está no ramo da educação, olhar a escola agora como nunca, de uma forma diferente, entender que existe a inovação, existe a tecnologia, que elas estão ali totalmente interligadas, mas que são diferentes uma da outra. A gente vai falar sobre isso amanhã na próxima live, tá? Nesse mesmo horário. Espero que o link do YouTube funcione dessa forma, dessa vez. Então, o que eu queria trazer isso hoje para vocês? Entender um pouco qual é essa diferença, de forma muito objetiva aqui, o que é gestor, o que é ser líder, tá? Nem sempre um líder ele vai estar num cargo de chefia e nem sempre todo gestor pode ter um perfil de liderança, tá bom? Então, e aí que vocês compreendam melhor quais são essas competências, o que é preciso a gente realmente identificar de competência
em cada um de nós, né? Como isso pode melhor refletir na equipe que a gente lidera, tá bom? Então, assim, eu vou ao longo dessas semanas eu vou postando aí para vocês no Instagram, tá? O link do YouTube para as próximas lives. E aí, qualquer dúvida, mandem aqui um direct para mim, a gente vai conversando. E se surgir alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse conteúdo que a gente falou hoje de forma rapidinha mesmo, que vão ser essas lives, como eu coloquei para vocês, bem curtinhas, tá? Vocês podem também me perguntar. Eu tô super à disposição, tá bom? Quero agradecer quem esteve aqui presente ao longo desse momento curtinho. Peço desculpas mais uma vez porque a gente não conseguiu aqui estar no YouTube. E aí, mas ao longo da semana a gente vai conversando melhor, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, que nossa segunda-feira seja abençoada, que seja aí uma semana realmente bem produtiva para todos nós, ok? Muito bom dia, um abraço em todos, quem entrou aqui, quem deu bom dia, tá? Forte abraço!